Assim nos diz o Evangelho. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viram alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas, disseram: tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-los em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós louvamos o teu nome, te exaltamos, te glorificamos, porque tu és o nosso Deus e nós somos o teu povo, Pai. E nessa manhã, Pai, nós nos colocamos aqui, Senhor, na tua presença, Senhor, para estarmos estudando, Senhor, mais uma porção da tua palavra, Senhor. Por isso nós pedimos que o Senhor abra as nossas mentes, abra os nossos corações, abra o nosso entendimento, para que possamos, ó Deus, contemplar, Senhor, a beleza da tua palavra, ó Pai, e os ensinamentos que ela traz para as nossas vidas, ó Pai. Que teu Santo Espírito esteja nos iluminando. Nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos estar estudando a segunda parte da lição, que fala sobre a comercialização da fé. Eu gostaria que os irmãos pudessem estar participando. Eu só queria pedir que, quando algum irmão quiser falar, alguém trouxesse o microfone, porque senão as pessoas que estão em casa acabam não escutando aquilo que as pessoas estão falando. Então, é só o irmão levantar a mão aí, que vamos pedir para uma diaconisa, um diácono estar aí atendendo, para que todos possam estar participando. É importante, né? É uma escola dominical, a gente vem para aprender. Então, a gente precisa estar aí voltando às nossas raízes, estar participando da lição. Tenho certeza que os irmãos aí têm estudado as lições e têm bastante assim, aprendizado para estar compartilhando conosco nesta manhã, algumas experiências. Bom, o tema é comercialização da fé. A gente sabe que, como evangélico, hoje a gente sofre até um certo tipo de bullying por causa da fé. Principalmente nesses tempos onde a fé está sendo comercializada. A gente conhece as piadinhas, né? As frases, né? Templo é dinheiro, pequenas igrejas, grandes negócios. Muita gente usando aí a igreja para ficar rico, ganhar dinheiro. Por mais que a gente relute em aceitar a realidade que nós estamos vivendo, a gente sabe que hoje a igreja evangélica ela se tornou sinônimo de exploração financeira. Nem todas as igrejas que se autodenominam evangélicas são, na verdade, evangélicas. Não é porque está lá na placa igreja evangélica que ela é uma igreja evangélica. Essa semana tenho acompanhado aí umas lives de uma igreja, e uma igreja assim bem pentecostal mesmo. E ela se intitula Igreja Presbiteriana. Só que ela não pertence nem à Igreja Presbiteriana do Brasil, nem à Igreja Presbiteriana Independente, nem à Igreja Presbiteriana Renovada. Simplesmente o pastor gostou do nome e colocou na igreja, Igreja Presbiteriana. Mas assistindo as lives, a gente vê que não tem nada de igreja presbiteriana, né? É mais uma igreja pentecostal que alguém fundou, mas o nome estava bonitinho e colocou, né?
Então a gente vê que as pessoas não têm muita noção, né? Em São José do Rio Preto, a gente chegando ali pela BR-153, a gente vê uma igreja. E essa igreja está escrito lá, Igreja Presbiteriana Apostólica. Bom, ou ela é presbiteriana ou ela é apostólica, ela não consegue ser, ser duas do mesmo jeito. A igreja presbiteriana, ela é administrada pelos presbíteros. E a igreja apostólica, ela é pastoreada por um bispo. Então ela precisava decidir se ela é presbiteriana ou se ela é apostólica. Só que o nome ficou bonito, então ficou Igreja Presbiteriana Apostólica. Usando as duas formas. Então nem todas as igrejas hoje que se denominam evangélicas, elas são verdadeiramente evangélicas. Mas a própria Bíblia nos adverte quanto à existência de falsos pastores e falsas igrejas. A comercialização da fé é a prática religiosa que visa o lucro financeiro. E ela está presente em todas as religiões. Ela não está presente somente na igreja evangélica. Ela está presente em todas as religiões. Se a gente começar das mais antigas, lá do hinduísmo, do budismo, presente também, né, nas igrejas cristãs, na igreja católica, romana, na igreja católica ortodoxa, em todos os ramos do cristianismo, presente também no espiritismo. Então a gente vai ver que essa comercialização da fé é muito presente, né? Hoje nós temos aí cidades que vivem em função do comércio da fé. E muitas empresas que hoje vivem pelo comércio da fé. Hoje as grandes gravadoras, gospel, editoras, que realmente comercializam esses produtos. Não importa muito a origem, não importa muito o conteúdo. O importante é vender, é ganhar dinheiro. E hoje nós vamos falar dessa comercialização da fé no ambiente religioso. Quem pratica essa comercialização? Jesus, lá em Mateus 7,15, ele faz uma advertência. Ele diz assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Quem pratica, geralmente são líderes. E aqui Jesus os chama de falsos profetas, que vêm de uma forma bonita, falando muito em santidade, falando em retidão, falando coisas bonitas, mas que é tudo aparência. No fundo, eles são lobos devoradores. O lobo devorador, aquele que quer devorar, tirar. E o que essas pessoas querem tirar? Querem tirar o dinheiro das pessoas. Querem ficarem ricos, fazerem fortunas com a fé, com o desespero, com as dores daquelas pessoas que procuram esses pastores e esses líderes e esses profetas. Pessoas que vão no desespero em busca de algo para a sua vida e se tornam presas desses líderes, desses pastores. Aí o próprio Mateus, continuando, agora no capítulo 23, no verso 13, ele diz, falando a esses falsos pastores, esses falsos profetas, ele diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram e nem deixam entrar aquele que gostariam de fazê-lo. Então a advertência dele é muito, muito dura, muito forte. Porque enganam as pessoas, impedem das pessoas conhecerem o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, da salvação. Impedem que aquelas pessoas sejam salvas, transformadas, regeneradas.
que essas pessoas não entrem no reino dos céus, assim como eles também não entrarão no reino dos céus. Porque a preocupação deles não é a vida das pessoas. A preocupação deles é o bolso das pessoas. É arrecadar dinheiro. E nunca a gente viu isso tão claro como nos nossos dias de hoje. A infinidade de igrejas que nós temos. Diariamente se abrem várias igrejas. Abre e às vezes fecha, porque pegam lugares caros, não conseguem pagar aluguel e acabam fechando, mas já abre outro lugar e assim vai, se multiplicando. Porque o objetivo central, primordial, não é a pregação do Evangelho, mas é a comercialização da fé. Porque a verdadeira igreja, quando abre, ela não fecha. As portas do inferno não prevalecem contra ela. Porque a preocupação dela é o reino de Deus. E Jesus está sempre presente na sua igreja. Mas aqueles que têm um outro objetivo, ganhar dinheiro com a fé, ganhar dinheiro com a exploração religiosa, esses não prosperam. Podem prosperar até um certo momento. Mas no final, hoje nós vemos aí 2 grandes igrejas que por anos estão aí na mídia. E uma completamente falida, tendo seus bens sendo arrestados por falta de pagamento de aluguéis, de ações trabalhistas e tantas outras coisas. Porque o seu objetivo não era a pregação do Evangelho. O seu objetivo era a comercialização da fé. E a gente nota que elas seguem o mesmo estilo do comércio. Abre às vezes às 9 horas da manhã e fecha às 6 horas da tarde. Né? Tem lá um culto às 9, tem um culto às 11, a 1 hora, o dia todo culto aberto. E fecha na hora do comércio. Mas o objetivo não é a pregação do Evangelho. O objetivo é a comercialização da fé. Atos, capítulo 5, verso 37. Lucas, ele relata também aí alguém que estava comercializando a fé e arrebanhando algumas pessoas. O texto diz: depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Esse Judas aqui, o Galileu, não é o Judas, irmão de Jesus, e nem é o Judas também que traiu. Esse é um outro Judas, é o Judas Galileu, que também se auto-intitulou Messias, fundou uma seita e arrebanhou muitas pessoas. Só que ele também caiu ali diante, né, dos ataques daqueles que estavam perseguindo a igreja. Ele foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Então, a comercialização da fé não é um fato novo, não é um fato presente. Ele estava bem lá na época de Jesus. E nós vamos ver exatamente isso quando a gente for estar falando aí do contexto, do nosso texto, de Jesus expulsando os vendilhões do templo. Jesus continua advertindo agora em Mateus 24:11, quando ele diz assim: e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Para nós, causa espanto esse grande número aí de falsos profetas, falsos pastores? Não. Porque Jesus já advertiu que iria acontecer isso. Ele disse: e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Mateus 7, 21 a 23, Jesus diz:
Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Ah, mas acontece milagre nesses lugares? Acontece. Acontece expulsão de demônios? Acontece. Mas Jesus faz uma grande advertência. Vocês são falsos profetas. E no dia da vinda do reino de Deus, eu vou dizer: afastem-se de mim, eu nunca os conheci. Vocês que praticam tal iniquidade, tal ato. Aí nós temos um texto assim bastante emblemático, que é João 10:10. A gente sempre interpreta esse texto de uma maneira errada. E eu, quando estava lendo a lição, falei: tomara que o reverendo Arival não vai interpretar também dessa forma errada. Quando diz assim: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. A gente sempre interpreta como sendo o diabo esse texto. Veio para matar, roubar e destruir. Mas não é o diabo. Porque o texto está falando do bom pastor, que é Jesus. Aqui ele está se referindo ao mau pastor, que é o falso profeta. E qual é o objetivo do falso pastor? Matar, roubar e destruir. O texto está falando do bom pastor. Ele está descrevendo ele como bom pastor. Então, o grande objetivo dos falsos pastores, dos falsos mestres, é exatamente isso: matar. Matar o quê? A fé das pessoas. Matar a esperança das pessoas. Destruir aquilo que a pessoa muitas vezes construiu de vida cristã. Vocês sabem que hoje há mais gente saindo da igreja do que gente entrando na igreja? A porta do fundo da igreja hoje é maior do que a porta da frente da igreja. Até um termo, né? Desagrejado, né? Pessoas que abandonaram. Essa semana, com uma cliente nossa da loja, nós estávamos conversando, né, sobre igreja. E ela falou: eu estou indo numa igreja em Bauru muito grande, porque eu quero entrar nessa igreja, sentar, não conhecer ninguém e ir embora. Porque meu marido foi... Nós participamos de 3 igrejas. E em 3 igrejas meu marido foi tesoureiro. E o que ele viu com os pastores fazendo com o dinheiro da igreja, ele não quer nem ouvir falar. Então nós tomamos a decisão: nós não vamos abandonar nossa fé, mas nós vamos numa igreja grande, aonde ninguém conhece a gente não conhece ninguém. A gente chega na hora do culto e vai embora na hora que terminou. Eu não quero me relacionar mais com ninguém na igreja, só com Deus. Uma pessoa que se decepcionou com muitas lideranças que estão presentes hoje. Elas estão erradas? Elas não estão erradas. Porque elas foram vítimas do abuso emocional, do abuso espiritual e muitas vezes do abuso financeiro. Porque essas igrejas não se contentam só com o dízimo. É oferta para isso, é oferta para aquilo, né? E tantas outras coisas. Então, o número de pessoas hoje decepcionadas com a igreja é muito grande. E você falar para essas pessoas é muito difícil, porque elas criaram uma resistência contra o evangelho. A frase que mais a gente ouve é essa: ah, eu sirvo muito bem Deus em casa, eu não preciso de nada, eu vou ficar na minha casa, e, né? Hoje está fácil que eu assisto o culto online, acabou, né?
Eu não quero nenhum compromisso com a igreja hoje. Alguém pode trazer o microfone aqui para o Elídio, por favor? Vilma, você pode, por favor? Nós vamos passar aqui a palavra ao nosso irmão Elídio, né? Ele vai estar nos auxiliando agora. Eu acho que não que as ofertas e as campanhas não sejam necessárias na igreja, tá? Eu acho que tem que haver, porque muitas das vezes você só consegue fazer alguma coisa na igreja também com as ofertas, né? Mas isso tem que ter transparência, né? Tem que receber e mostrar para a igreja onde está sendo usado aquele dinheiro. Sim. Né? Agora, muitas das vezes fazem campanha e ofertas para isso e para aquela outra coisa que no final você não sabe para onde foi. Sim. Né? Mas é importante as ofertas e as campanhas na igreja. Sim. Desde que sejam bem destinadas. Sim. Né? Mas aí ela tem um objetivo específico, né? No contexto, a gente está falando da comercialização da fé. Então, essas campanhas visam o quê? A arrecadação do dinheiro, né? Porque tudo é cobrado. Nós tivemos uma experiência na nossa família, um tio meu que ficou doente por muitos anos, ficou 15 anos numa cama. E no desespero as pessoas acabam procurando esses lugares. E entrou em contato com o pastor ia na casa para orar, só que o pastor cobrava a visita, o pastor cobrava a oração. Então nada era de graça, até mesmo uma visita, ela era cobrada. Então ela perdeu a sua função. Aí o que é? Ela já vai configurar a exploração da fé. Então, portanto, a gente tem que estar muito atento a essas questões. Porque hoje no politicamente correto, a gente percebe exatamente isso. As pessoas têm medo de falar as coisas, medo de denunciar. Mas às vezes tem uma pessoa que está frequentando esse tipo de igreja, que ela precisa ser alvo também da nossa evangelização. Porque como o texto diz, nós acabamos de ler, porque se lá no dia Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Ah, mas ela já está numa igreja evangélica. Eu não posso julgar, né? São os chavões. Não julgueis para que não sejais julgados. Mas Jesus deixou uma brechinha assim. Pelo fruto se conhece a árvore. Vamos fazer uma continha aqui, que parece que essa conta não fecha. Não aumentou muito o número de igrejas evangélicas? Não aumentou? Vamos dizer aí, há 30, 40 anos atrás, tinha o mesmo número? Vocês acham que a sociedade que hoje diz... O Brasil hoje praticamente está com 50% evangélico e 50% não evangélico. O Brasil melhorou bastante na violência, na corrupção. Não melhorou. Não era para melhorar. Você pegar lá 30 anos atrás, 10% da população. Parece que a sociedade era até melhor. E agora que tem 50%, não era para ser melhor? Não, não é. Quando você vê uma notícia envolvendo evangélico, essa notícia sempre é negativa e não é positiva. Ah, mas é culpa da mídia. Não é culpa da mídia. E a gente sabe no dia a dia, a gente convive com as pessoas. E a gente sabe que é difícil. E a gente ouve isso claramente todos os dias. Conversando com as pessoas, a gente vê que muita gente não mudou nada, até piorou depois que veio para a igreja evangélica. E as práticas continuam a mesma coisa. Jeremias 7,11 diz assim: esse templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões. Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Ele está falando ali do comércio que existia no templo. Mas será que Jesus não está vendo o que está acontecendo na sua igreja hoje? Será que ele está alheio
a essa bandalheira, roubalheira, pessoas que estão denegrindo o evangelho. Ele está atento, ele não mudou. E parece que a igreja evangélica comprometida, ela está meio que temerosa. Quando estava na Faculdade Batista, acho que não sei se a dona Dilma participou desse trabalho que nós fizemos lá, e era falar sobre as igrejas, né, de um modo geral. Fazer uma pesquisa das pessoas que frequentavam as igrejas. Aí lá na minha classe, cada um foi trabalhar em uma determinada denominação. E eu fui trabalhar numa denominação bem famosa, grande. E no final, eu tinha que ir num culto, e no final entrevistar o pastor dessa igreja. E eu fui de uma igreja que pregava a prosperidade. E a gente conversando depois com o pastor, falando sobre as pessoas que estavam lá, que frequentavam. Uma coisa que a gente percebeu. Que a gente fala assim, o pastor está explorando, o pastor está fazendo isso. Mas nem sempre o pastor é só o culpado. O povo é o culpado. Porque as pessoas que estavam indo lá, eram pessoas que queriam ficar ricos facilmente. Eu vou jogar na loteria, eu vou fazer isso, eu vou também na igreja, lá, quem sabe não dá certo. O motivador não era adorar a Deus, não era ter uma vida nova. O motivador daquelas pessoas para frequentar a igreja era ficar rica. Eu vejo os testemunhos, e nessa igreja, eu nunca vi o culto que eu participei lá, teve uns 10 testemunhos. Eu nunca vi de alguém dizer assim, olha, eu sou uma pessoa humilde, eu sou trabalhadora, Deus tem me sustentado, não falta nada na minha casa, o básico que eu tenho, Deus me dá saúde, me dá... Não, eu só vi gente falando assim, Deus me deu uma mansão, Deus me deu um carro importado, Deus me deu tanta coisa. E que adianta o homem ganhar a sua vida e perder a sua alma, né? É triste isso. Porque ali é um casamento perfeito, né? Um quer ganhar dinheiro e o outro também quer ganhar dinheiro. Então se junta. Mas a motivação não é o reino de Deus. O homem por si próprio, ele é egoísta. E a busca desenfreada por dinheiro acaba atingindo em cheio a igreja. É o que acontecia ali no tempo de Jesus. Mateus 21:13 está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Jesus bateu forte, não bateu? Bateu firme ali. Olha, se for nos dias de hoje, está falando de um templo só de Jerusalém. Imagina hoje. Nos nossos dias de hoje, o que acontece. Aí o autor, ele nos dá um exemplo de como essa comercialização, ela é feita, como ela é praticada. O texto diz, quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. Segundo a Torá, que é a lei judaica, todo homem judeu que residisse dentro de um raio de 30 quilômetros ao redor de Jerusalém, tinha a obrigação de comparecer à festa. Foi por isso que Jesus foi para lá. Ele morava ali, estava dentro dos raios de 30 quilômetros, ele era obrigado a ir para a festa. Mas para participar da festa, tinha que pagar ali um tributo. Tinha que pagar uma entrada. Todos que eram maiores, homens, né, que eram maiores de 19 anos, ele tinha que pagar a importância de meio ciclo de prata para a manutenção do sacrifício. E correspondia a quase 2 dias de salário mínimo. Vamos pensar então no salário mínimo de hoje, 1.302. 2 dias de trabalho, cerca de R$86. Só para participar da festa, só para você ir lá. Ainda que não estamos falando o que o cara tem que comprar lá.
É só para ele estar lá. Só para ele adentrar no templo, ele tem que pagar, vamos dizer, dinheiro de hoje, R$ 86. Que somente poderia ser pago na moeda judia do templo, chamado ciclos do santuário. Não adiantava. Vamos dizer que seja hoje, né? Não adianta se você tiver real, tiver dólar, tiver euro. Você tem que ter a moeda do templo. Você tem que ter a moeda do templo, chamado de ciclo do santuário. Outras moedas não eram aceitas. Como vinham peregrinos de todos os lugares e países, as moedas deveriam ser trocadas com os cambistas, que operavam no templo. E cobravam uma comissão muito alta para efetuar a troca, explorando assim os peregrinos. Então, o sujeito vinha, trazia o seu dinheiro e falava, aqui é o seu dinheiro não serve, você tem que comprar aqui. E era baratinha a comissão. O autor aqui disse que era 30 vezes o valor. Olha só. Você tinha que pagar para entrar, pagar para trocar a sua moeda, porque ali no templo só podia correr esse dinheiro. Não adianta você ter outras moedas. Você tem que trocar, efetuar a troca. Sim, exatamente. Né? Nós estamos falando dentro do ambiente religioso, nós estamos falando dentro do templo. Também existia o comércio de animais. A Torá estabelecia um sacrifício cruento. E diz lá no texto de Levíticos, não tragam nenhum animal defeituoso, porque não será aceito em favor de vocês. Levítico 22, 20. Aí então, o peregrino, ele não podia comprar esse animal fora. Ele não podia criar o animal. Perfeito, tranquilo lá, né? Esse animal vai ser para o sacrifício? Então eu vou cuidar dele como se fosse um spa. Ele vai ficar bonitão lá para o sacrifício. Lindão. Nada. O peregrino era obrigado a trocar sua moeda no templo e também comprar o animal no templo, onde ambos eram superfaturados. O valor do animal no templo era 30 vezes maior do que o praticado no comércio. Era o cordeiro gospel. A pomba gospel. Ela vinha com selo de qualidade. Maravilha, é isso que você tinha que comprar. E tudo isso desencadeou a ira de Jesus, onde expulsou todos aqueles que comercializavam no templo. Qual seria a atitude de Jesus hoje, se estivesse fisicamente conosco, ao contemplar a exploração praticada em algumas igrejas? Vocês acham piada? Vai ter igreja vendendo sabonete santo, a vassoura santa. Você varrer a sua casa para expulsar todo o demônio da sua casa, toda a sujeira espiritual. O lenço, óleo de Israel. Israel é o cara que faz no fundo do quintal dele o óleo e põe a marca lá. Oi? Sim, né? Então a gente vê presente isso hoje. Você vai comprar um CD hoje, gospel, desses que estão aí em evidência, né? Tem uns que não estão, cuidado, mas tem uns que estão em evidência. É mais caro um CD gospel do que o do Roberto Carlos. É muito mais. Esse é consagrado, esse é ungido. Opa, né? Sim. Aquele cachê, eles não tem. Nós tivemos uma experiência quando uma cantora dessa famosa veio a Bauru e se hospedou, né, num hotel aí. E ela é de uma denominação muito conhecida. Então, o povo lá da denominação foi tudo lá para querer conversar, tirar foto com ela. Ela já mandou um recado, eu não atendo ninguém. Eu não tiro foto com ninguém.
É o estrelismo. Mas aí a pessoa vai lá, né? O que dói na igreja é que a igreja compra isso e põe isso na sua liturgia. Nossa, essas músicas, né? Gente, que falta de criatividade. Umas músicas vazias, só tem repetição, não diz nada com nada. Não traz uma mensagem. Tem muita música boa, a gente sabe que tem muita música boa. O nosso inário da Igreja Presbiteriana Independente, o que ele fez? Pegou os hinos antigos, mas pegou bastante canções novas, contemporâneas, mas que prima pela qualidade musical, pela teologia bíblica reformada. E a gente fica cantando lá, né? Alguém já viu uma umbanda e fica lá na repetição? É a mesma coisa, não mudou nada, né? Não mudou nada. É a mesma repetição, repete 500 vezes a mesma coisa. E às vezes, numa liturgia de culto, toca-se músicas que são melancólicas. Nossa, parece que a igreja está chorando. A pessoa vem para a igreja, né? Naquela euforia de louvar a Deus, a música derruba. O cara sai lá deprimido da igreja. Porque aquelas músicas... A gente precisa rever certas coisas, certos conceitos na vida da igreja. Nós estamos diante do Rei dos Reis. Nós adoramos o Rei do Rei. É lugar de exaltação, de adoração. Olha os hinos de Davi. Olha os salmos que ele compôs, que eram hinos que eram cantados no templo. Exaltavam e glorificavam o nome do Senhor. Hoje nós temos cânticos que a gente nem sabe por que é. Isso tem adentrado a ideologia da igreja. E a igreja tem perdido a sua teologia, tem perdido a sua tradição. Ah, mas isso é coisa do antiga. Coisa que mudou a vida de muita gente, que transformou muitas vidas. E que tem o poder de transformar até nos nossos dias de hoje. Pode colocar uma roupagem nova, não tem problema. Pode cantar um hino num outro ritmo, não tem problema. Ninguém quer que cante lá da década de 40, não é isso. Mas a gente tem que preocupar com a mensagem que está sendo falada, que está sendo pregada, que está sendo passada para as pessoas. A gente tem que ter essa preocupação hoje. Porque senão a gente vai ser mais um consumista desse povo que está aí vendendo CD. Que não canta, não produz para glorificar a Deus. Produz para ganhar dinheiro, e muito dinheiro, e fazer os shows. Então, isso está presente também nos nossos dias de hoje, como estava nos dias de Jesus. Essa comercialização da fé. Então, qual seria a atitude de Jesus hoje, se viesse nessas igrejas? É muito sério para a gente estar pensando. A reação de Jesus frente à comercialização da fé. Versos 14, 15, 16, do texto que nós lemos, diz: no pátio do templo viram alguns vendedores vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante das mesas trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disseram: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Quais os motivos que justificam a atitude de Jesus? Primeiro, o comércio da fé desacraliza ou profana a religião. Parem de fazer da casa de meu pai um comércio, um mercado. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Muita gente cobrando para pregar, cachês altíssimos. Muita gente cobrando para orar. Muita gente cobrando para expulsar demônio. Muitas pessoas cobrando para adorar a Deus. E Jesus disse: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem de graça. Não façam disso um comércio. Mateus 10, 8. A religião perdeu a sua essência. Por que Jesus zela pela pureza da sua igreja? Salmo 69, que é o texto que Jesus vai
estar falando ali naquele texto é: pois o zelo pela minha casa me consome. O zelo pela tua casa me consumirá, no verso 17 do texto. E apresentá-lo a si mesma como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Essa é a igreja que adora, que glorifica, que não comercializa a fé, mas que reparte aquilo que recebeu de graça, que ora por amor, que prega por amor, que visita por amor, e não pensando no retorno financeiro que isso possa dar. Tem muita gente ganhando dinheiro com o nome de Jesus, sem contudo estar fazendo a vontade de Deus. Aí para essas pessoas Jesus tem uma palavra. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Mateus 7, 23. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Salmo 1, verso 5. Terceiro, porque a verdadeira religião jamais poderá ser comercializada pelo homem. Destruirei esse templo feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos de homens. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. São essas pessoas que Ele está procurando. Aqueles que adoram em verdade. Venham todos vocês que estão com sede. Venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará no mais fina refeição. Deem ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Ele diz que é para vir. Mesmo que você não tenha dinheiro nenhum. Mesmo que você não tenha dinheiro nenhum. Eu estava ouvindo comentários de um pastor, que a pessoa começa: mas por que aquela igreja, aquela comunidade só tem gente rica, não tem gente pobre? Eu falei: simples. A pregação daquela igreja é direcionada a esse nicho de pessoas, a esse nicho de mercado, pessoas ricas. Por isso que eles não querem evangelizar pobre. Por isso que ela só tem gente rica. Mas a igreja de Jesus tem gente rica? Tem, ué. Porque o rico é abençoado por Deus também. Fruto do seu trabalho, né, de uma vida de luta e tantas outras coisas. Mas tem gente pobre também. Prova disso que ele precisou fazer o quê? Instituir os diáconos para acolher os irmãos que passavam necessidade. Porque só rico precisa de diácono na igreja? Não. Todo mundo tem dinheiro. Ninguém vai precisar de cesta básica. Ninguém vai precisar ser ajudado. Mas na igreja de Jesus não é assim. É uma família. E uma família que ajuda um ao outro. Aqueles que estão passando necessidade, porque é para todos. O evangelho é para os que têm dinheiro e para os que não têm dinheiro. E lá no livro de Apocalipse, no finalzinho, ele diz assim: e todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Precisa ter dinheiro para beber de graça da água da vida. Dízimo e oferta é outra história. Dízimo e oferta é fruto de um compromisso com Deus. De uma aliança com Deus. Por isso que é até rigoroso. Se a gente for seguir mesmo o pé da letra, é até difícil dar o dízimo. Porque Jesus diz assim, ó, se você tiver qualquer coisa com o seu irmão,
Tiver qualquer problema com outra pessoa, você vai primeiro, se reconcilia e depois você traz a sua oferta. O que vem antes é um compromisso de vida cristã, de vida santa, de conserto, porque aquela oferta aí sim, ela é recebida diante de Deus e ela traz bênção para a vida das pessoas. Concluindo, a comercialização da fé é feita por falsos pastores em falsas igrejas. Né? E aí a gente tem que tomar cuidado para a gente não colocar no caldeirão todos os pastores. Porque existem verdadeiros pastores e existem falsos pastores. E hoje todo mundo foi jogado no mesmo caldeirão. Quando fala de pastor, o que as pessoas pensam? É um explorador, é não sei o quê. E não é verdade. Assim como existem falsas igrejas. Não é porque está a placa lá, igreja evangélica, que ela é uma igreja evangélica. Igreja evangélica é aquela que faz a vontade de Deus. É aquela que vive segundo o evangelho de Jesus Cristo. Por isso que ela é evangélica. E Jesus disse, pois aparecerão falsos cristos, falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu vos avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser, ele está lá no deserto, não saiam. Ali está ele, dentro da casa, não acreditem. E a máxima de Jesus. É pelo fruto que a gente conhece. Não é a oratória, não é a empatia. Porque hoje é fácil, né? Tem de curso aí de oratória, cursos e mais cursos aí para você falar bonito, as expressões corporais. Né? Hoje muitas vezes o líder, ele é mais um animador de auditório. Ele é tanta coisa. Ele só não é pastor. E pastor, ele fala da palavra de Deus. Porque o que vai transformar a vida é a ação do Espírito Santo de Deus. Porque senão, entra por aqui e sai por aqui. Não causa nenhuma mudança. É o Espírito que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. É Ele que trabalha na nossa consciência. Quantos de nós já ouvimos e sentimos aquela expressão, consciência pesada? Quando a gente coloca a nossa cabeça no travesseiro à noite e a gente faz uma análise da nossa vida. A gente vê a nossa vida. A gente revê as nossas atitudes. A gente revê as nossas falas. Nós revemos os nossos pensamentos. É difícil? É difícil. Nós temos um temperamento e esse temperamento não é fácil. Mas um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. Quando a gente consegue fazer uma análise da nossa vida. E buscarmos melhorarmos dia após dia. Na contabilidade do reino de Deus, hoje eu tenho que ser melhor do que eu era ontem. E amanhã eu tenho que ser melhor ainda. E não regredir. Nossa, ele era uma bênção. Hoje, pelo amor de Deus, misericórdia. Deus nos dá esse tempo. Portanto, a gente precisa analisar quem está alimentando as nossas vidas. Porque tem muita gente também consumindo muita internet por aí. Tem coisa boa na internet? Tem muita coisa boa. Mas tem coisa ruim? Tem muita coisa ruim. No meio evangélico, aí, virtual, da internet, tem muita coisa boa? Tem. Mas tem muita porcaria também. E tem gente pegando essa porcaria e trazendo para dentro da igreja.
A igreja é de Jesus. E nós não podemos comercializar a fé. Eu acho que a máxima para a gente hoje é: de graça recebeu, de graça dai. Olha, Deus te deu um dom tão bonito para cantar. E a gente olha, quando eu estava preparando essa lição, né, a gente vai ver outros autores que estão falando sobre isso, né? E ele falando de casos de pessoas hoje que, artistas famosos do meio gospel, que perderam a voz. Não vamos julgar por que perdeu a voz, mas canta só com playback nos shows. Não tem mais voz para cantar. Mas não pode parar de ganhar dinheiro. Então nós precisamos rever os nossos conceitos. E vemos que a igreja não pode comercializar a sua fé. A igreja foi chamada para servir, não para ser servida. O lugar de ganhar dinheiro não é na igreja. O lugar de ganhar dinheiro é lá no trabalho. Estuda, faz uma boa faculdade, se aprimora, tem um bom salário. Tem muita gente que não quer trabalhar. Mais fácil abrir uma igreja. Vive da exploração dos outros, né? Estou dizendo os pastores nossos que são formados, não estou dizendo isso não, porque eles são separados para isso mesmo, né? Estão numa igreja, trabalham com as igrejas ali, prestam serviço. Estou dizendo desses pseudos pastores aí que se converteram ontem e hoje já são pastor, e amanhã vai ser bispo, e depois de amanhã já vai ser apóstolo. Eu acho que no final de semana vai ser semideus, porque essa é a ordem que está seguindo as coisas hoje. Que nós possamos viver essa fé genuína em Jesus Cristo. E não comercializarmos a fé, mas pregarmos o verdadeiro evangelho de Jesus. Amém? Amém.